Olá, eu sou a Marta do Kilimanjaro Cinema e estou aqui pelo projeto Kilimanjaro Cinema, Diodo Hamad, o gigante cinema do Congo. E esse podcast ele faz parte do projeto, é um podcast com o Diodo Hamad e com a atriz Larissa Nunes, onde serão abordados o cinema africano como um todo, em especial o congolês, e a participação da mulher no audiovisual. Bom, gente, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia. Meu nome é Fernando Lavieira, eu sou jornalista, estamos aqui nos estúdios da Universidade Zumbi dos Palmares e hoje o nosso papo é sobre cultura, sobre cinema. Eu tenho aqui para compor a mesa com a gente Tomi Germain, ator e diretor de cinema, Diodo Hamad, que também é cineasta, e Larissa Nunes, que é nossa atriz da nova geração aqui conosco hoje nessa noite. Eu queria começar falando que é o seguinte, o cinema, principalmente o cinema negro, ele é pouco visto, o cinema africano, então, muito pouco visto no Brasil. Ainda mais o cinema congolês em específico. E eu queria começar dessa forma. Diodo, por favor, conta aqui para nossa audiência como que foi o seu início, você se apresentar, quem é Diodo Hamad e como o cinema, como a sétima arte chegou na sua vida. Ils veulent savoir qui est Diodo pour le début et puis comment est-ce que tu t'es retrouvé dans le 7e art, comment le cinéma a débuté dans ta vie. Merci pour la question. Obrigado pela pergunta. Alors, Diodo, je suis réalisateur congolais, Sou cineasta congolês, père de famille et pai de família. je travaille dans le cinéma depuis plus de 10 ans maintenant. Cinema quase mais de 10 anos. Et comme c'est souvent le cas en Afrique, au Congo en particulier, on fait ce type de métier un peu par hasard. No maior caso da África e no Congo, a gente faz esse tipo de trabalho assim, porventura. Não foi uma coisa que ele programou para iniciar essa carreira. Aconteceu assim, naturalmente, por causa das dificuldades sociais. On n'a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'école de cinéma. Não temos infraestruturas, não tem escola de cinema por si mesmo. Moi, j'étais destiné à devenir médecin. O meu destino era ser médico. Et en 2007, j'ai eu l'occasion de participer à un atelier de cinéma. Em 2007, eu participei de ateliê de cinema. Et j'ai beaucoup apprécié la liberté de créer et de raconter des histoires. Et Eu gostei demais da liberdade de criatividade, de contar histórias. Et depuis, voilà, j'ai décidé d'en faire mon métier. Decidi fazer isso na minha vida, então tô aqui. Legal. Pessoal, eu esqueci de falar, me desculpem, eu quero fazer a minha descrição para quem tem problema, quem é cego, quem tem pouca visão. Eu sou um homem negro, uso uma camisa cinza e uso barba. Larissa, como o nosso público é muito diverso, a pergunta é a mesma, basicamente, para você explicar, contar um pouquinho da sua história para a gente, por favor. Bom, obrigado pelo convite, boa noite a todo mundo. É prazer estar aqui com vocês, estou muito feliz. Minha descrição sou uma mulher negra de cabelos cacheados, tenho brincos laranjas e um vestido laranja. Bem, eu acho que a minha história ela é um pouco a história de todo jovem que sonha e é criativo, principalmente no Brasil, lidando com esse contexto periférico e não somente periférico, né? Eu acho que eu transitei em muitos lugares até decidir ser artista, né? Eu comecei morando em Taboão da Serra, uma cidade, um bairro da Grande São Paulo, morando com a minha mãe, com a minha avó, e numa infância muito, muito simples, mas também muito... sempre tive alguns acessos legais da educação, da arte. Minha mãe sempre pôde me proporcionar isso em alguma medida, e isso estimulava muito a minha criatividade. O cinema, a novela, principalmente, as novelas são muito produto desse primeiro imaginário no Brasil, né? As personagens, né? Todos os conflitos dramáticos, isso sempre me estimulou muito a imaginação, mas eu não fazia ideia como chegar no audiovisual, nem mesmo ser atriz.
eu gostava mesmo era da música. E primeiro, antes de querer ser atriz, eu quis ser cantora, né? Hoje também, além de atriz, sou cantora. Você tá cantando, né? Eu sou atriz, cantora, também sou formada em dramaturgia, em artes cênicas, e gosto de escrever, gosto de criar as minhas próprias histórias. Então, eu acho que vem uma coisa da criação mesmo, de você querer contar outras histórias para além do óbvio, né? Então, Mas conta para quem é mais jovem, que quer seguir essa carreira, como que você descobriu o audiovisual? Você falou que não tinha essa proximidade. eu acho que o audiovisual ele veio depois, e o teatro foi a primeira porta, né, desse contato com a atuação. Eu comecei com 14 anos, num contexto fazendo cursos livres, gratuitos em São Paulo. E depois disso eu gostei muito do que o teatro me dava, me proporcionava. Decidi ser atriz e mesmo assim não podia fazer isso, precisava trabalhar. E eu acho que é um contexto também de jovem bem da nossa realidade, né? A gente tendo que escolher entre trabalhar ou fazer arte, como se arte não fosse também um trabalho, né? Então, ali eu tinha que fazer algumas escolhas com 18 anos, isso foi em 2014, mas aí mesmo depois dessas escolhas, de eu ter, inclusive, feito um ano de jornalismo e ter ali incentivado a escrever e ainda querendo contar as minhas próprias histórias, eu comecei a batalhar por isso e comecei a fazer testes, a entrar no mundo da publicidade de um jeito muito como todo mundo começa mesmo, indo atrás das agências, batendo de porta em porta, vendo as pessoas, quem gostaria de conhecer o meu trabalho. E eu já estava fazendo um ano de artes cênicas, né? Isso eu já tinha entrado na faculdade. Acho que foi de um jeito muito natural, assim. As oportunidades foram chegando à medida com que eu ia conquistando elas e lutando por elas, né? Acho que isso diferencia qualquer jovem negro no Brasil em relação aos outros jovens do nosso país. A gente tem que ir atrás das oportunidades, elas não chegam até a gente de um jeito muito fácil, né? Tu vois, elle est en train d'expliquer le début dans le cinéma, le théâtre et la souffrance de la personne noire au Brésil. Donc elle était obligée de travailler, avoir des ressources pour pouvoir financer ses cours de théâtre. Donc elle a commencé comme toutes les Noirs du Brésil, avec un début très humble, mais elle avait toujours aimé les télénovelas depuis son enfance, puisque ça crée cette image ça te crée tu as une créativité super intellectuelle et tu as envie de démontrer ça dans la société, mais il n'y a pas moyen. Donc, tu es obligé de travailler d'abord, étudier, puisqu'elle était à la faculté, elle a fait la faculté, elle a fait le journalisme. Mais pendant ce temps, elle cherchait des ressources, n'est-ce pas, pour entrer dans les arts scéniques. C'est par rapport à ça qu'elle a pu combattre tous les fléaux nationaux pour pouvoir être où elle est aujourd'hui. Donc, à peu près, son histoire. Acho que foi essa minha entrada no cinema e também fazendo, né, séries no streaming, né? Meu primeiro personagem de destaque é de uma série chamada Coisa Mais Linda, uma série da Netflix, que eu interpreto uma cantora chamada Ivone. E ali foi meu primeiro espaço onde eu pude protagonizar uma história em 2019. E desde então aí já vai fazer quase 9 anos fazendo audiovisual. Eu tenho 28, mas eu tenho aí construído uma caminhada com essas personagens, principalmente no streaming. E em 2022 estreando a minha primeira novela, Além da Ilusão, na TV Globo. Então foi muito legal assim poder ser aquela garota que sonhava em estar em novelas, estar na TV e poder batalhar e ocupar esse espaço também. Son rêve l'a amené aujourd'hui à faire des télénovelas qu'elle a rêvé depuis l'enfance et puis faire des streams avec des grands chefs comme Netflix. En 2019, 2019 2020. 2019-2020. Et aujourd'hui, elle est à télénovela avec la chaîne de Globo, qui est la chaîne nationale brésilienne. Bravo. E, Larissa, assim, para uma atriz, claro, cinema é muito importante, mas teatro, o que você pensa, assim? Você quer entrar mais no teatro, quer ficar só na TV? Então, o teatro é a nossa primeiro contato com a atuação, né? Quando você tem o primeiro contato, você vai ficar sempre apaixonada, sempre movida pelo teatro. Mas eu acho que o cinema e o audiovisual foi o meu combustível, assim. Eu acho que eu me vejo muito mais potente ocupando as telas com as personagens que me chegam e criando, né? Tendo essa possibilidade de criar agora as minhas próprias personagens e tá sempre criando, fazendo cinema. Esse ano
Eu comecei o ano fazendo meu primeiro longa-metragem no Brasil, de um diretor muito querido, Jefferson D., um diretor negro. Jefferson Day. Sim. Uau. Uau. A gente fez um filme chamado Narciso, né? O Narciso é um filme que já é um projeto muito antigo, né? Muito, muito querido pelo Jefferson, mas agora virou longa, né? E eu pude participar e foi meu primeiro filme. Então, é muito simbólico para mim começar o cinema brasileiro, o cinema nacional, que eu sempre gostei muito, que eu sempre admirei, que eu sempre me senti muito inspirada, começando e fazendo um cinema preto, um cinema que eu acredito, um cinema de guerrilha, independente. Então, eu acho que o audiovisual, ele realmente me toma muito, assim, por isso que me mobiliza várias questões, além de atuar, além de só ser convidada para os projetos. Eu gosto também de pensar e cogitar possibilidades de um dia poder dirigir, roteirizar. Eu acho que E isso chega em mais gente também, né? que alcance mais pessoas, né? Acho que o poder do audiovisual é exatamente esse, né? O alcance incomparável que a gente tem de pessoas ao redor do mundo inteiro podendo ver um trabalho seu. Visuel, que tu peux, n'est-ce pas, arriver dans tout genre de classe de la société, des personnes de la périphérie, des grandes villes. Le Dieu vient, c'est ça. Donc, c'est cette passion et aujourd'hui, elle est dans plusieurs longs métrages et avec un fameux directeur noir brésilien, Jefferson D., qui est un ami à moi, ce que j'ai connu, ça fait presque plus de 10 ans. Ouais. Quand você falou do Jefferson, nossa, eu lembrei dele quando ele fez o curta Brother. Eu participei de um workshop que ele deu, acho que foi no AIC, Agência Internacional de Cinema, e também no Jamar, lá no... estou esquecendo os nomes da cidade agora, mas é um grande diretor. Ele é incrível. Ele é. Dildo, eu queria que você contasse pra gente, quando você produz os seus filmes, ele tem uma pegada social muito forte. Onde você se inspira? Na sua própria realidade na República Democrática do Congo, ou você observa outros países, outras situações para montar suas... Donc, tes productions ils ont un truc très fort qui prend dans la société. Où est-ce que tu t'inspires? La société congolaise ou d'autres pays africains, les pays du monde? Où est-ce que vient cette inspiration pour créer ces réalités dans tes films? Alors, on le raconte mieux que ce qu'on connaît. Et moi, je raconte jusqu'ici, en tout cas dans mes films, les situations de mon pays, de mon environnement. Parce que pour ceux-là qui connaissent un peu le Congo, il y a beaucoup de choses révoltantes, difficiles. Et je me sers justement du cinéma pour essayer de les exprimer. Eu me sirvo do cinema para exprimir essa dor que está no peito da maioria das pessoas. Então, eu me inspiro, a maioria dos meus filmes é através das histórias, das coisas que acontecem no Congo. Sim. É por causa da raiva do povo pela situação da política, social e econômica, através da riqueza que o país tem, mas o congolês sofre. Então, essa raiva me dá essa força de vontade de poder contar essas histórias do jeito que elas são, sem nem mais nem menos, somente a realidade do que a gente vive cada dia. Parecido muito com Cidade de Deus, né? Pois é. Já vu le film La Cité de Dieu? Incrível. J'adore. Ele ama. Não há quem não goste, né? Todo mundo gosta do filme. Il dit ceci, donc, tes histoires, c'est à peu près comme une Cité de Dieu. Donc, les réalités du Brésil qu'on a exprimées dans ce film. Oui, exactement. Sauf que moi, j'ai fait plus du documentaire jusque-là. Eu fiz mais documentários. Sim. Documentário que conta a realidade do jeito que ela é. Filmando, tipo uma fotografia da sociedade. Para explicar pelo mundo. Entendi. Não precisa nem de muito... Não, só aquele retrato. Câmera no ombro, luz, vamos, às vezes nem precisa de luz. Uau. Luz do dia já ajuda. É muito legal, né? Porque o documentário, ele já é uma própria... Ele também é um jeito de contar uma narrativa, né? O gênero, ele já é uma... C'est une façon de faire une narration de ce qui se passe dans la société. Et surtout, c'est parce que c'est aussi une forme de cinéma accessible pour des pays comme le nôtre, où il y a très peu de budget, très peu de moyens pour trouver le financement. É uma forma de cinema que é acessível para povo que não tem grana para ir no cinema. Então, você faz um documentário, é fácil comunicar com o povo, porque eles não pagam para assistir.
É um documentário, é a realidade. Então é mais fácil para nós que não tem grana para fazer filmes. E como que é como que o público recebe os seus filmes? Como é que o A público receptividade. reagir para ter filme? Alors, aujourd'hui, j'en ai fait un documentaire, j'en ai fait près de plus de 7 films. Et le public réagit différemment selon les régions, selon le pays. Ok. La plupart des Congolais ou des Africains ont du mal avec le miroir de la société que je leur tends. Beaucoup de gens n'aiment pas se regarder en face, regarder leurs problèmes en face, même les choses qu'ils... Ouais. Tu peux répéter ce que tu as dit au début? Que j'ai montré mes films, j'en ai fait plus de 7 aujourd'hui. Yeah, ele já fez mais de 7 filmes e é para mostrar a realidade. Só que muita gente, a reação do povo depende do lugar. Do Congo, da Europa, o africano que vive na Europa. A maioria das pessoas hoje em dia não gosta de a realidade dele, não gosta de ver. Tipo, um espelho. A pessoa tipo, colocar um espelho, você olha a sua cara e fala, não, eu não sou tão feio assim, eu sou bonito. Sabe? As pessoas não acreditam. Depende do lugar. Tem outros que se identificam. Outros dizem, não é assim também. Mas é documentário. Então não existe nada de mentira. Não é tipo um filme que tem um preparo para poder treinar os atores, treinar a cena, colocar a cena assim, action. Mas isso aqui é documentário. Então é a realidade. Mas tem gente que não quer saber dessa realidade. Que machuca e traz lembranças ruins. Entendi. Não querem. Dói muito se ver pois é. a sua realidade na telona, né? Yeah. Aí dói, a pessoa não quer lembrar dessas situações que ele viveu no passado. Pois é. Yeah. Et voilà, ce qui fait que après les projections, il y a beaucoup de débats. Et les débats assez intéressants parce que la question qui revient souvent, c'est de savoir est-ce que tous les problèmes que nous connaissons doivent être montrés à travers des films, doivent être... Por isso tem sempre muitos debates depois de cada filme. Aí a pessoa vem com essa pergunta, é importante para falar dessas coisas que vivemos? Será que é importante? Por que trazer essas coisas à tona de novo? Será que é importante? Est-ce que, voilà, est-ce que le film aide le Congo ou le Congolais à s'améliorer, ou au contraire, est-ce que ça renforce les préjugés d'autres personnes sur le Congo? Será que esses filmes ajudam o homem congolês para se melhorar? Ou será que eles trazem esses prejuízos à tona sobre o Congo? Como é que esses filmes vão ajudar o povo congolês a melhorar a vida deles? Ou será que é o prejuízo que eles ficam lembrando das coisas faz eles parados e buscando soluções que quase não existem? Quer dizer assim, Et donc, étant que cinéaste, c'est des questions qui nourrissent mes réflexions. Como cineasta, são as questões que alimentam a minha reflexão. Sim. Yeah. Aqui no Brasil, eu percebo que o povo se sente muito motivado de ver as suas histórias sendo contadas. Tanto é que o audiovisual nas grandes produtoras estão contando as histórias assim mais cotidianas do Brasil a todo momento. La différence avec le Brésil, c'est que le peuple aime voir ces histoires être contées dans le cinéma. Le problème, c'est que certains films, ils font des narrations un peu hors du normal et les gens commencent à se poser maintenant des questions. Tu vois, puisqu'ils embellissent l'image. Au lieu de montrer l'image crue, ils embellissent pour satisfaire certains publics. Donc les gens viennent avec des questions. Pourquoi faire ce genre de cinéma alors que la réalité, c'est ça? Tu vois? Je pense que c'est la question fondamentale du cinéma, surtout pour des pays comme le Congo et en général en Afrique. Est-ce que nous choisissons de faire le cinéma qui fait rêver ou le cinéma qui raconte de manière crue nos problèmes? Referente à sua resposta que você falou agora sobre o Brasil, então as pessoas perguntam, será que temos que fazer esse tipo de cinema para alimentar os desejos das pessoas fora do Congo ou é para alimentar o congolês para acordar para a vida? Exatamente. Yeah.
Voilà, et donc voilà, tout mon travail d'artiste, de réalisateur, c'est justement de voir quel cinéma pour moi et quel type de film à raconter pour O pour meu la société. desejo é ver que tipo de filme, que tipo de histórias que eu tenho que contar, que tipo de cinema que nós, como congoleses, devemos adoptar e continuar seguindo essa rota. Para poder ajudar o povo a enxergar melhor, para criar soluções, para ajudar essa narrativa, a mudar essa narrativa. Então, a realidade é bom falar da verdadeira, o que está acontecendo. Sim, e pretende manter nessa linha. Yeah. Tu veux continuer sur cette ligne, sur cette lancée des révélations naturelles du peuple. Ah non, au contraire, je n'ai pas trouvé justement la ligne et je continue à chercher à travers des films. Ainda não encontrei exatamente o que eu estou querendo. Então, eu estou nessa busca. Nessa experimentação. Yeah, essa experimentação. Sim. Yeah. Sim. Aqui no Brasil, parece clichê, mas a gente tem que fazer essa pergunta, porque as atrizes negras no Brasil são muito poucas. Muito Les poucas. actrices, ce que je vais dire, c'est comme un cliché. Les actrices noires, c'est ce qu'on discutait dans le taxi avant, les actrices noires brésiliennes sont très peu. Qui ont la voix de s'exprimer comme ça. E até os papéis que elas interpretam são papéis já muito marcados, como serviçais, como pessoas Les rôles qu'elles jouent simples. dans les films, c'est des rôles vraiment trop bien marqués, comme les gens qui font des petits services. C'est ce qu'on considère dans la voiture. Des gens qui n'ont pas vraiment de grands rôles à montrer dans la société. Ça veut dire que l'actrice, la femme noire, est presque comme une domestique. Quoi. C'est la majorité des films brésiliens, c'est ce qu'ils montrent. Qu'est-ce qu'elle en pense, la réalisatrice? O que você acha sobre isso? Eu acho que tem uma coisa que é interessante de a gente colocar sempre em perspectiva, né? Que os estereótipos brasileiros no cinema, principalmente que vieram da TV, que foram alimentados ao longo dos últimos 50 anos, eles são estereótipos muito fortes, né? E que permeiam o imaginário brasileiro de um jeito muito mais potente do que as histórias que nós não contamos, mas que sempre existiram. Né? Eu queria trazer aqui um exemplo, por exemplo, de diretora do audiovisual brasileiro, preta, que se chama Adélia Sampaio. A Adélia Sampaio é uma cineasta que eu sempre gosto de trazê-las nas discussões sobre mulheres no audiovisual, porque justamente eu acho que é interessante a gente colocar em perspectiva que, embora haja muitos estereótipos que a gente ainda precisa lutar até hoje, em 2024, estereótipos esses, né, que você falou, de colocar sempre a mulher negra em lugares de subserviência, lugares subalternizados, acho que a gente tem também dentro dessa realidade uma nova narrativa, novas narrativas chegando. Toi, elle parle de nouvelles conceptions, de conter l'histoire des Noirs, puisque les Noirs sont toujours mis dans les positions presque comme des travailleurs communs, des petits services. Aujourd'hui, il y a des directrices comme Amara, quoi le nom de la Adélia Sampaio, qui vient avec des nouvelles narrations, des nouvelles réalités de l'homme noir, de la femme noire. Ce n'est plus, la femme noire n'est plus cette femme qui était domestique. Aujourd'hui, la femme noire a évolué. Donc, la femme noire peut être directrice de grande société, elle peut trouver des rôles, peu importe la couleur de la peau, mais elle peut trouver aussi des rôles égaux à des rôles qui étaient déterminés à certains genres, certaines races auparavant. Aujourd'hui, cette directrice noire, des directeurs noirs, des réalisateurs noirs, peuvent aujourd'hui conter l'histoire des rêves de la femme noire auparavant qui se réalisent aujourd'hui, malgré la situation du pays. E tem uma coisa também, falando dela, eu posso citar várias atrizes negras que hoje, além de estarem nos streamings, no cinema, na TV, eu acho que a gente está com uma necessidade bem bacana de poder criar as nossas próprias histórias, para além dos estereótipos, e tem muito mais mulheres chegando nas produções, chegando, dirigindo, escrevendo, produzindo. Acho que os sets de filmagem, principalmente, né? Eu posso contar um pouquinho da experiência do que foi uma série que eu protagonizei recentemente, que vai estrear esse ano, chamada Americana, pro Disney Plus, que foi um set muito interessante, porque tinham muitas mulheres pretas ocupando várias funções para além da atuação ou de outros lugares que a gente imaginaria que essas mulheres
estivessem, Je sabe? parle en référence de 50 ans en arrière. Aujourd'hui, il y a plein de femmes noires, je parle de femmes, qui occupent des positions de pouvoir, qui peuvent, n'est-ce pas, décider quoi faire, comment faire la narrative des femmes noires aujourd'hui qui existent au Brésil, puisqu'elle a passé dans certains films, et ces films qui sont dans des plus grandes plateformes de cinéma du monde entier, qui montrent la nouvelle réalité de la femme noire au Brésil. Et c'est pour ça qu'il rend son orgueil, quoi, qui prouve que non, nos ancêtres ont fait jusqu'à un certain endroit. Aujourd'hui, nous continuons ce combat pour montrer la dignité de la femme noire, la présence de la femme noire au Brésil. E mais do que isso, né, além de colocar essas mulheres em evidência, o que é muito legal, né, ter essa evidência protagonizando as histórias, contando essas histórias, eu acho que também nos interessa contar essa realidade para além da ficção e para além de lugares que sempre deixaram a gente de lado, né, sem contarmos e sem sermos donas dessas narrativas, né. Eu acho que tem várias possibilidades agora, por exemplo, de diretoras contarem a realidade dos seus bairros, das suas casas, contarem a realidade, contar de uma maneira evidente, assim, né? Aussi aujourd'hui, mettre des actrices noires comme protagonistes dans des grands films pour montrer cette réalité comme elle est, pas avec des stéréotypes, qu'on crée un personnage qui va jouer un rôle d'une femme noire alors qu'elle n'est pas suffisamment noire, mais pour jouer le rôle que le directeur veut ou la société veut. Mais aujourd'hui, on a des directrices noires, des réalisatrices noires qui montrent réellement ce qui est là, la souffrance de l'homme noir au Brésil et comment est-ce qu'on évolue avec ça. Yeah, that's very beautiful. E como você vai ser na criação do personagem? Você segue o texto ali ou você dá um... O processo criativo é legal, né? Porque cada personagem vai te instigando a ir para um caminho diferente, assim. Eu tenho feito, nos últimos trabalhos, personagens de época. Né? Eu gosto de brincar que eu meio que, às vezes, tô numa máquina do tempo. Eu já fiz personagens dos anos 60, dos anos 70, dos anos 40. Eu acho interessante isso porque... cada época te configura um processo criativo diferente, né? Você precisa estudar um pouco daquele contexto, daquela época, daquelas mulheres. Tu vois, c'est un processus de créativité de personnage. Elle a joué les rôles des années 60, des années 70, des années 50. Aujourd'hui, elle joue des rôles modernes. Donc, cette mélange de créativité, ça la pousse à être une très belle actrice et ça fait de son travail plus mieux de s'exprimer n'est-ce pas, au public pour voir cette différence et ce que ça nous a apporté le passé pour le présent. L'échange qu'il y a eu, le parcours, l'acheminement. Est-ce qu'il y a beaucoup d'actrices au Brésil comme dans sa situation? Est-ce qu'elles sont Tem muitas atrizes no Brasil nessa situação? Eu acho que tem bastante histórias, né, trabalhos que estão retratando essas épocas todas que não foram contadas, essas histórias, né? Então a gente está Il y a plus de travail qui parle de ces histoires qui n'étaient pas contées, les histoires qu'on a laissées de côté parce que c'est l'histoire noire, on ne veut pas savoir. Mais aujourd'hui, il y a plus de gens qui travaillent pour faire voir ces histoires dans le monde, pour parler de ça, pour éduquer le peuple par rapport à ces réalités qui étaient mises de côté, quoi. É um outro viés, pelo que eu entendi, é um outro viés da história tradicional que a gente aprende na escola, né? Pois é. Contado de outra... Totalmente. E o processo criativo do ator, ele é muito múltiplo. Acho que a gente pode fazer de várias maneiras. E quando recentemente eu fiz um personagem contemporâneo, e aí você precisa também resgatar muitas bagagens, não só suas memórias pessoais, mas também um contexto do teu elenco, da própria narrativa do texto ali, se é uma série, se é uma novela. Então, eu sou muito aberta em relação ao processo criativo, né? Eu gosto muito de ler o que o roteiro me dá. E poder somar com aquela história de alguma forma. Então, Elle parle de son bagage intellectuel qui souvent n'est pas suffisant. Il faut aussi un bagage un peu normal de la vie normale, de la vie quotidienne. C'est de tout ça qu'elle amène pour chaque personnage qu'on puisse l'offrir pour, n'est-ce pas, venir jouer. Et elle amène ce bagage intellectuel, vie quotidienne, la femme normale, la femme sophistiquée. Tout ça là, ça compte pour pouvoir conter ces histoires et pour éliminer les stéréotypes qui existent nombreux dans la société. Pois é. E assim, Gildo, o mercado cinematográfico brasileiro, ele é muito tomado pelo estadunidense.
o que sai nos Estados Unidos aqui toma praticamente Verdade, todas as verdade. salas. Du cinéma brésilien est pris d'assaut par l'histoire noire américaine ou bien l'histoire américaine du Nord. Que tout ce qui sort de là, tout ce qui vient des États-Unis est copié au Brésil. Tellement copié, quoi. E como que é isso no Congo? Et comment est-ce que vous faites au Congo? C'est la même chose, vous copiez de quelqu'un d'autre pays ou vous prenez l'exemple de quelque part? Alors déjà, la culture américaine domine le monde entier. Hein. La culture américaine D'accord. domine. Donc, on a grandi avec le cinéma américain. On connaît... Crescemos com o cinema americano. Et on est, grâce à Netflix et à beaucoup de plateformes aujourd'hui que nous avons au Congo, assez content de voir finalement, même pour les États-Unis, beaucoup de films avec des noirs, avec des histoires noires qu'on n'avait Então, pas. estamos muito mais felizes hoje no Congo, através das plataformas como a Netflix e outros canais, que hoje vemos muitos filmes que falam do negro. O que interessa a gente no Congo é do cinema negro. Voilà. Mais le problème, de mon point de vue, qui demeure, c'est que l'histoire africaine, malgré les progrès, reste encore à raconter. O que me incomoda às vezes é que a história africana, apesar de tudo que está acontecendo, ainda falta muito para contar. Muito. Donc, on a un problème de formation et d'accès aux moyens qui fait que nous sommes assez ralentis pour raconter nous-mêmes nos propres histoires. Temos problema de formatura e formação é qual? Et les moyens, l'accès aux moyens. Os meios. Sim. Que torna a situação difícil para contar as histórias o mais possível, a quantia que a gente queria, sabe? A formatura, a questão técnica, os meios financeiros que atrasam, que diminuem a velocidade que nós queremos, porque nós queremos fazer as coisas. Isso acontece muito no Brasil também. É a mesma situação no Brasil. Que eu acho que é interessante, né? Acho que também faz parte desse nosso encontro falar desse cinema e dessa conexão África-Brasil. A gente falar dessa diáspora. Porque é justamente nesse lugar onde a gente sente as mesmas dificuldades de ter muitas histórias para contar, mas não ter recursos para isso. E não só recursos financeiros, né? Il n'y a pas de ressources. On peut vraiment compter ce contexte, n'est-ce pas? Cette liaison Afrique-Brésil. Mais les ressources sont tellement petites que ça rend la chose difficile. Mais je voudrais juste, avant que je n'oublie, parler de la connexion qui existe entre le Brésil et l'Afrique. Antes que eu esqueça, eu queria falar da conexão África-Brasil. Dans le monde du cinéma, c'est que les telenovelas ont beaucoup influencé Telenovelas la télé, demais la télé, as televisões africanas. Ouais, ça veut dire en Côte d'Ivoire, au Congo, au Cameroun et partout, nous avons des versions de telenovelas made in Africa aujourd'hui. Graças à telenovela brasileira, hoje, nos países como Camarões, Congo, Nigéria, a Costa do Marfim, temos hoje telenovelas feitas pelos africanos na África. Ah, vai muito além de Angola e Moçambique. Hoje nós temos os nossos próprios telenovelas, graças ao Brasil, à cultura brasileira. Ter importado bastante, né, dessas novelas, esses formatos dramáticos. Você vê como é que o Brasil tem muito a ver com a África, a África com o Brasil tem a relação é muito próxima. O Brasil a tout a voir avec l'Afrique. C'est une conexão total. Diego, você, uma pergunta que me veio agora aqui, você como cineasta, como você avalia a forma como o cinema estadunidense, europeu, mostra o continente africano? Como réalisateur, comment est-ce que tu évalues la forme donc les Américains E europeus? Et les Européens montrent le cinéma africain? Comment j'évalue ça? Como é que ele avalia da forma que... Como eles mostram a África como um todo? Comment est-ce que les Américains, les Européens montrent l'Afrique dans leurs films? Alors, avant de devenir cinéaste, c'est des questions que je ne me posais pas parce que je n'étais pas éduqué, je vais dire, pour regarder l'image, interpréter l'image. Eu não perguntava porque eu não tinha aquela educação, não tinha esse conhecimento ainda, antes de ser cineasta,
são questões que eu não me perguntava, eu não enxergava. Mais après des années dans le cinéma, j'ai remarqué qu'il y a deux problèmes dans la façon pour les Européens et les Américains de représenter l'Afrique à travers le cinéma. Desde que eu entrei no cinema alguns anos atrás, eu percebi que tem dois problemas que, como os americanos e europeus percebem o cinema africano. Le premier problème, c'est cette propension, cette envie de nourrir le préjugé selon lequel l'homme noir ou l'Africain est primitif et il n'est pas suffisamment entré dans la civilisation. Essa vontade, essa saciedade de alimentar essa questão de mostrar o homem negro como é uma pessoa menos na sociedade, que não enxerga a sua realidade, que não sabe fazer nada. Oui. Et il y a très peu de films américains ou français ou européens dans lesquels jouent des noirs ou étant que noir tu te sens valorisé, très peu. Poucos filmes europeus, franceses, americanos, que você vê o negro que se sente valorizado com um papel de destaque. Sim. Sabe, eles colocam, especialmente na Europa, eles colocam os atores papéis bem menos. Não tem papel de destaque como protagonistas, especialmente na Europa. Le deuxième problème, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui à travers qui est amené avec le mouvement Black Lives Matter, où justement on a tendance à faire des films pour valoriser l'homme noir, mais je trouve qu'on les valorise mal. Hoje em dia, através desse movimento como Black Lives Matter, tem filmes que querem valorizar o homem negro, mas eu acho, na minha ideia, que é mal aproveitado. Sabe, não valorizam do jeito que deveria ser. Par exemple, le film américain Black Panther, c'est un exemple qu'on peut citer, qui renforce l'idée que pour qu'un noir soit crédible ou mérite un rôle dans le cinéma, il faut qu'il soit un super-héros, soit qu'il ait des super-pouvoirs, alors qu'un noir normal, comme on en voit dans la vie de chaque jour, ne mériterait pas d'avoir un film pour lui. Os filmes como Black Panther, ele transmite essa ideia de que para negro ter papel de tem que ser super-homem. Entendeu? Pelo outro lado, o homem normal, negro, não é tão valorizado, mas tem que ser super-homem. Então, o negro tem que ser super para viver na sociedade. Mas cada dia você vive com as pessoas normais, negros, que vai trabalhar, tem seu emprego, faz as suas coisas. Para eles, não podem participar na sociedade que eles criaram. Então tem que ser um homem super poderoso. Quer dizer que o negro não tem valor. Para ele entrar no mundo dos valores, ele tem que ter um superpoder. Que não é isso. Porque todos nós convivemos cada dia. Cada um tem seu papel na sociedade. C'est vrai que je préfère Black Panther que d'autres films. Mais eu prefiro, mesmo eu preferindo Black Panther como o melhor filme, mas ainda tem essa questão. O homem negro tem que ser super poderoso para poder estar num filme. Ouais, voilà. Donc c'est ce que je pense et je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Et surtout, podemos fazer melhor. Et je pense que ça irait dans le bon sens si de plus en plus de Noirs, femmes, tout comme hommes, avaient les moyens de raconter leurs propres histoires. Seria muito bom, iria no caminho certo, se cada negro teria a oportunidade de contar sua história. Se você mulher ou homem, se cada um de nós poderia contar sua história do jeito que é, a sua voz, seja que o mundo ouve a sua voz, você contando a história, não outra pessoa contando a sua história para você. Tipo, a sua boca é outra pessoa que tem sua boca para falar, deixa a pessoa contar sua história do jeito que ele sabe. Porque é ele que sente a dor, ele que sabe o que está acontecendo. Então, deixar as vozes, soltar as vozes. E Larissa, ele estava falando que as novelas inspiram muito o mercado, né, cinematográfico do Congo. E aqui, novela para você? Novela, esse que te vem à mente? O imaginário da novela no Brasil, ele também traz muitas memórias. Assim, na minha infância eu assisti muita novela. Minha mãe sempre gostou de novela em casa. A gente tinha essa realidade, assim, e a ficção chegava em casa através das novelas, né? Uau. Então, depois que eu fui entendendo um pouco mais de
como cada mecanismo, né, da novela em si fala um pouco sobre uma estrutura de sociedade brasileira que sempre realmente olhou para a população preta de uma maneira muito subalternizada. E essa parada que você falou sobre a vida cotidiana não ser contada é algo que eu sempre fiquei pensando, porque a novela é justamente as histórias da vida cotidiana. E a gente sempre sendo colocados num estereótipo dentro dessa história cotidiana. É engraçado, porque esse é o produto que a maior parte da população brasileira, que é preta, assiste, consome, e esse cotidiano não traz todas as possibilidades de vida dentro dessas histórias. Le quotidien brésilien. Les télénovelas montrent une image, un stéréotype de la femme nègre, alors que la réalité des télénovelas, c'est la réalité de la femme nègre qui de jour en jour. Mais tout est mis dans un contexte pour faire plaisir à ceux qui ont le financement ou bien à un autre public, quoi. Mais la réalité de la femme noire, de l'homme noir, on vit ça dans les novelas à chaque jour. C'est pour ça que le Brésilien s'identifie avec ces réalités-là, parce que c'est sa própria realidade, malgré o stereotype, you know. E tem uma coisa que também é um dado nosso, né? A gente exportar bastante novela para os países africanos é uma contradição muito, muito curiosa no nosso país, porque as novelas sempre foram majoritariamente brancas, colocando personagens negros em situações... Il y a une question de contradiction. Les télénovelas brésiliennes sont fameuses en Afrique, mais les novelas brésiliennes parlent plus l'image blanche du Brésil. Les gens blancs, la réalité des gens blancs, qui n'est pas leur réalité, le nègre, leur réalité. Et cette curiosité qui est là, c'est plus vendu en Afrique. Alors que quelque part, ça n'a pas trop à voir avec la réalité des femmes noires. Então todo esse produto, esse imaginário que a gente cria, agora, nesse momento, o cenário, ele tá se transformando, ele tem se transformado. Os atores pretos estão ocupando espaços de protagonismo nas nossas novelas. La mise en scène est en train de se transformer. Les acteurs noirs, femmes noires, ils occupent maintenant des positions d'élite, quoi, aujourd'hui. Existe uma preocupação generalizada de trazer essas histórias com mais protagonismo, não somente na novela, mas no streaming, de modo geral. Mas ainda tem um pouco disso que você citou sobre o Black Panther. Eu acho que procuram sempre um lugar muito extraordinário desses personagens para que eles possam ser valorizados. De Black Panther qui existe encore. Malgré le changement qui se fait, il existe encore ce système-là qui veut que le noir soit super pour être mis parmi, donc pour être égal à telle personne, il faut que toi tu es... Donc tu vas travailler 3 fois plus pour être égal à l'autre personne. Même 1000 fois. 1000 fois. Exatamente. Você vai trabalhar 3 vezes mais para ser igual a outra, para estar no mesmo patamar. Eu gosto de pensar que fazer novelas, que é uma coisa que a gente gosta de fazer e é muito bacana, para mim me interessa muito encontrar essas histórias cotidianas, porque elas nos interessam, elas dizem muito mais do nosso dia a dia, e buscar criar isso também, acho que é um grande desafio atual. M'intéresse de rencontrer ces réalités de nègre au Brésil. Et le problème que beaucoup de gens affrontent, c'est comment créer ces histoires et amener ça au monde pour découvrir. La créativité de ces histoires-là, réaliser ça dans le film. E você já pensa em outros voos internacionais? Olha só, eu acho incrível poder atuar para o mundo, assim. Eu acho que esse trabalho que vai ser lançado esse ano, a série americana, é uma série muito curiosa. Eu vou contar brevemente um pouco dela, porque é uma coprodução internacional. Foi uma série que eu atuei em inglês. E foi muito bacana poder ter esse contato com outros atores internacionais ali no elenco, um elenco misto entre brasileiros e estrangeiros. E eu ali como uma protagonista que conta a história ela investiga o assassinato de um menino indígena no século XIX, na cidade de Americana, que recebeu os confederados do sul dos Estados Unidos aqui no Brasil. O Brasil serviu de exílio para esses confederados, que depois a gente vai saber que é toda a galera racista do sul dos Estados Unidos que veio para cá quando perderam a guerra. Nesse contexto histórico,
Essa figura, essa mulher chamada Sebastiana, que é a minha personagem, ela é um experimento social, porque embora ela seja cativa ainda, escravizada, ela passou por um experimento social onde ela foi criada como uma garota branca. Então, ela tem todos os recursos, ela fala várias línguas, ela é uma mulher muito inteligente e ela acaba tendo que se resolver. Como a escravizaura. É interessante esse paralelo, assim, da escravizaura com a Sebastiana, porque é isso, né? Tem a condição escravizada, ao mesmo tempo que ela precisa se resolver no mundo, sozinha. De quoi est-ce qu'elle parle? C'est l'histoire brésilienne avec l'histoire l'Amérique du Nord. Tu sais, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la guerre des confédérations aux États-Unis, les gens du Sud ont perdu, ils se sont exilés au Brésil. La réalité de ces gens qui sont venus ici pour dire qu'ils aidaient le Brésil pour les guerres, pour conquister le territoire, mais au contraire, c'était des gens racistes qui ont perdu la guerre et venaient s'exiler au Brésil. Et elle a joué le rôle protagoniste dans ce film, comme cette fille qui est esclave, mais en même temps, on l'a donné les rôles, puisqu'elle était aimée par son maître, elle a donné les rôles, elle jouait presque comme une femme blanche, malgré qu'elle était une femme noire. Donc elle avait l'opportunité de pouvoir évoluer dans la société avec certains droits, entre guillemets. Donc c'est ce qu'elle a joué pour montrer cette liberté qu'on donne à la femme. Pourquoi? Parce qu'elle est intellectuelle, elle est belle, elle a beaucoup d'autres affinités qui la poussent à vivre dans la société qui se disent société supérieure dans la société. Donc, d'autres femmes ne peuvent pas arriver là-bas, s'ils n'ont pas ces atouts como ele. E aí, falando desse lugar do internacional, eu acho que foi o meu primeiro trabalho que eu pude flertar com essa realidade, né? É um trabalho que eu atuo em inglês e no ano passado... Ela ajuda em inglês, hein? Yes, I did. That's wonderful. E acho que foi a primeira vez mesmo, foi a primeira vez que eu pude ter essa oportunidade de começar a vislumbrar um lugar onde os meus trabalhos e as minhas histórias possam ir além, né? E isso que é o que a gente quer, o que a minha geração quer. Então foi bem bacana e eu tô bem ansiosa para lançar isso em breve. E quando que vai? A gente tem previsão de lançar esse ano, não sei quando, mas no Disney Plus americano. É um seriado? É um seriado. Une série qui va être lancée cette année. Pela Disney. Sur Netflix? É, Disney Plus. Disney Plus. Uau, bravo. Bravo, hein? Bravo! E, Gildes, você está há pouco tempo no Brasil. Mas Poucos dias. Poucos dias. Poucos dias. Nossa. Poucos dias. 2 dias, na verdade. Tu es arrivé hier, n'est-ce pas? Oui. Yeah. Mas o que te parece? Quando você chegou, o que te veio à mente? O que você está pensando sobre o Brasil, sobre a cidade de São Paulo? Quand tu as connu São Paulo la première fois, quelques jours, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui t'est venu à l'idée? Qu'est-ce que tu penses de ce que tu vois quand tu vois le Brésil? Quand tu regardes le Brésil, qu'est-ce que tu imagines dans ta tête? Ma première impression, Oui. depuis hier. Oui. Deux choses m'ont frappé. La première, c'est que j'ai défilé dans la chambre de mon hôtel, les chaînes de télé, les chaînes de télé. J'en ai vu 53. À peu près 50, c'était... en fait, je regardais pas tout le temps, mais quelques minutes, j'ai vu que c'était que des blancs. Et les trois chaînes où j'ai vu de noirs, c'était soit une chaîne évangélique, soit une chaîne de sport. Uau. É muito importante essa percepção dele. 2 dias no Brasil, ficou no hotel mexendo no controle da TV, 53 canais. 50, ele viu só os brancos. 3, eles viu os poucos negros no esporte, na evangelização e outras coisas. É exatamente isso que a gente estava falando sobre o imaginário da TV. Da realidade do país. Yeah. E é isso, né? A gente está caminhando para um lugar onde existe representatividade, mas ainda a passos um pouco mais lentos do que a gente gostaria. Essa é a realidade. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On veut, n'est-ce pas, aller plus vite, plus loin, mais c'est que aujourd'hui on arrive quelque part où on voulait que ça soit plus rapide, mais c'est vraiment les pas sont tellement lents par rapport à certains trucs, les barrières, tu vois. On arrive à franchir certains barrières, mais c'est tellement lent. Il faut qu'on aille un peu plus vite. Bom, essa casa aqui é uma casa que abre muitas oportunidades para pessoas negras, né? E ela está completando 20 anos agora, em 2024.
Então, fica essa mensagem, né? Abrir mais oportunidades, seja no audiovisual, seja... Cette maison, ça existe depuis 20 ans et ce n'est que pour les opportunités des personnes noires. Tout est ouvert. Si tu es noir ici, tu es la bienvenue. Tout ce que tu fais dans l'audiovisuel, n'importe quoi, les arts, tout. Ici, les portes sont ouvertes pour toi pour venir parler de ton projet et que la chaîne sera là pour t'aider à propager ça dans le monde. Yeah. Gente, eu gostaria de agradecer. Tommy, muito obrigado. Diego, muito obrigado. Larissa, muito obrigado. Obrigada. Foi um prazer. Prazer. Até a próxima. Espero encontrá-los brevemente.